Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês um vlog totalmente recheado com um resumão de tudo que aconteceu por aqui durante o mês de novembro. Ok, aqui estamos nós com mais um vlog que registra um mês inteiro aqui, ou seja, senta que lá vem história, porque eu tenho muita coisa para compartilhar. Tivemos o projeto Bingo Literatura Negra que eu participei, já comecei as minhas leituras de Natal, já comecei a assistir filmes de Natal, teve a decoração da estante, teve a Black Friday, enfim, tem muita coisa para compartilhar nesse vídeo e nesse vlog de hoje. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar de blá blá blá, porque, como já dei a entender, é um vlog enorme, recheado. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Começando esse vlog com esse prato maravilhoso de pão de queijo que eu acabei de fazer pra mim. São mais ou menos umas 10 horas da noite e esse vai ser o meu jantar, porque eu tô com preguiça de preparar algo mais elaborado. Enfim, deixa eu virar a câmera pra poder conversar melhor com vocês. Espera aí. Ok, eu tô sozinho em casa. Deixa eu dizer pra vocês. Parece que um peso saiu das minhas costas depois desse último final de semana, sabe? Não vou mentir nem um pouco para vocês. Mas enfim, eu tô aqui e tô assistindo série na televisão. Na TV mesmo, não é no streaming. Apareceu agora o nome, All Americans. Nunca tinha ouvido falar. Enfim, esse mês de novembro vai ser bem movimentado com relação às leituras, até porque tem o projeto 2022, né, do Bingo Literatura Negra, que eu já participo já há uns 2 anos consecutivos. Esse vai ser meu 3º ano. E saiu hoje a tabela do bingo e eu quero conversar com vocês como vai ser a minha TBR. Eu vou explicar para vocês numa próxima entrada porque que eu fiz aspas. Mas eu quero fazer também outras leituras. Vou aproveitar que eu vou passar hoje e amanhã sozinho em casa para me concentrar mais e poder gravar algumas coisas também, poder arrumar o quarto, enfim, tem muita coisa para fazer. Ai, me acompanhem durante esse vlog. Pois é. Bom dia! Hoje é dia 2, feriado, e chegou pra mim esse pacote aqui do grupo Companhia das Letras. Eu já sei qual é o livro, obviamente, porque a gente recebe a nota fiscal do livro pelo e-mail, então eu já sabia que ia chegar esse livro, mas é um lançamento bem inesperado, recebendo por aqui, no caso. Enfim, eu quase cortei a caixa ao meio. Mas enfim, o livro que eles mandaram pra mim dessa vez foi esse aqui. Eu acho que vou ter que abrir antes de mostrar pra vocês a capa, mas é o Você Não É Invisível, do Lázaro Ramos, que está sendo lançado agora pelo selo da Objetiva. Deixa eu abrir aqui porque ele veio com um brinde, obviamente. Junto com o livro veio esse bloquinho de notas, escrito coisas que ainda quero fazer. E atrás tem uma ilustração dos personagens. Veio também o marcador do livro, Você Não É Invisível. Aqui atrás tem uma outra ilustração. E agora sim, a gente tem a capa de Você Não É Invisível, com ilustrações de Olga Mendonça. Uma ilustração bem bonita, a lombada dele. E aqui atrás vem a contracapa, com a ilustração que tem no caderninho e no marcador. O livro, ele de fato vai ser ilustrado. Olha só, ele tem ilustração colorida com tons de amarelo. Ele é tudo coloridão. Se eu não me engano, realmente ele é um livro infantil do Lázaro Ramos. E vai cair como uma luva para mim nesse mês de novembro, pois como eu falei para vocês na outra entrada, eu vou participar mais uma vez do Bingo Literatura Negra. Então
Eu vou ler, porque ele é fininho e ele acabou de chegar, é lançamento. Daí já dá pra encaixar na cartela do bingo. E, enfim, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é a cartela aqui, mostrar um pouco as categorias e tal. Mas muito obrigado, Grupo Companhia das Letras, por ter enviado esse lançamento do Lázaro Ramos pra mim. Eu tô muito interessado em ler, com toda certeza. E assim que eu terminar, eu converso aqui com vocês, muito provavelmente nesse vlog mesmo. Gente, são quase 6 horas da tarde e eu terminei de gravar uma verdadeira bateria de vídeos que eu deixei para gravar hoje. Se eu não me engano, eu gravei o vídeo de leituras dos últimos 2 meses e gravei 3 especiais de final do ano. Então, muito provavelmente vocês vão me ver bastante com essa roupa. Eu coloquei alguns efeitos e tal, mas ainda não coloquei o pisca-pisca, até porque eu quero ver como é que eu vou colocar com essa nova configuração de estante que eu arrumei agora, que eu ganhei a terceira estante da minha amiga Mar. Mas enfim, hoje também saiu o quadrinho do Bingo Literatura Negra, promovido pela Solane Quioro. Eu já participei em 2020 e 2021, no ano passado. Essa vai ser a minha terceira participação no Bingo Literatura Negra. E esse ano eu vou fazer diferente dos outros anos, que eu, de fato, montava um esqueminha para completar um bingo da cartela. Esse ano eu vou ler livros aleatórios e tentar, de fato, marcar esse bingo da cartela. Eu não sei se vai dar certo, pode dar muito errado. Não sei, mas o primeiro escolhido para fazer parte do projeto é justamente o Você Não É Invisível, do Lázaro Ramos. Se eu não me engano, no unboxing eu falei pra vocês que esse livro ele era um infanto-juvenil, mas eu acho que ele é um jovem adulto, porque lendo a sinopse, o protagonista, que é o Carlos, ele tem 16 anos. Então ele não é uma criança, ele já é um adolescente, então ele deve ser um jovem adulto. Tem muita parte epistolar, por assim dizer. Então acho que eu vou ler relativamente rápido. Daí, assim que eu terminar, eu venho conversar com vocês sobre Você Não É Invisível. Vai ser a minha primeira leitura do Bingo, como falei pra vocês. E, enfim, deixa eu trocar de roupa, que eu sinto que eu suei pra caramba usando essa aqui, vou colocar pra lavar. Como falei pra vocês, foram 4 vídeos gravados em sequência. Só quero ver como eu vou tirar tempo para editar isso tudo. Ok, hoje é sexta-feira e na entrada anterior eu disse pra vocês que eu faria a minha primeira leitura do Bingo Literatura Negra, só que foram uns 2 dias bem corridos, eu não consegui começar essa minha leitura, então eu finalizei uma leitura que estava me acompanhando desde o final de outubro, e foi o Almanac Heartstopper, de Alice Oseman, que eu recebi através do Grupo Companhia das Letras. Foi publicado aqui no Brasil pela editora seguinte. O Almanac Heartstopper, ele não é bem um livro de ficção. Na verdade, ele vai contar um pouquinho do processo de criação que Alice Oseman teve ao construir o universo da série Heartstopper. Como foi que Nick e Charlie surgiram, como foram os primeiros esboços, como a ilustração de Alice se desenvolveu no decorrer do tempo. Vão ter várias ilustrações aqui que Alice publicou, seja no Tapas ou mesmo em outras redes sociais como Instagram e Twitter, com ilustrações dos personagens do universo Heartstopper. Vai ter também pequenos perfis dos personagens aqui, como vocês podem ver é do Professor RJ. Vão ter 3 histórias, 2 delas já tinham sido publicadas online anteriormente, que é a história dos professores e uma história do Charlie se percebendo apaixonado pelo Nick ali durante o primeiro volume, mas vai ter também uma história inédita da Tara e da Darcy aqui, que é bem fofinha, mas também é bem rapidinha. O foco de fato é a gente remontar o processo de criação de Heartstopper. É bem interessante porque a gente vai acompanhando, como vocês podem ver, através do tempo mesmo. A gente tem 2021, quando começa as gravações da série, 2020, quando a série foi finalmente publicada por editora, que foi em 2019, e Alice conta que redesenhou os primeiros capítulos, né, as primeiras páginas da HQ, porque o estilo de ilustração tinha mudado. Vou até ver aqui se eu consigo achar para vocês. Aqui, que tem a diferença de como era a versão original que saiu no Tapas e como ficou na HQ quando foi publicada. Enfim, é de fato um livro para quem é muito fã desses personagens, desse universo
Como eu gosto muito deles, eu realmente amei ter esse companion, né, do universo de Hot Stopper. Enfim, são pequenas curiosidades. Vamos ver muitas evoluções do traço de Alice, o Nick Charlie por várias perspectivas diferentes, sabe? O Nick, ele, né, nas HQs atuais, ele é mais troncudo e tal, e nos primeiros traços que a Alison fazia, ele era de fato mais atlético. Aqui uma primeira versão deles muito diferente no traço, mas, né, que conserva características deles. Enfim, tem como ilustrar o próprio Nick, o Charlie e também a Elle, se eu não me engano. Enfim, é muito fofinho mesmo. É uma leitura para você ir fazendo bem devagar, porque não é ficção, é, no caso, mais não ficção mesmo, apesar de ter alguns momentos com histórias dos personagens aqui, mas é para quem já é fã do universo de Heartstopper. Então, enfim, fica aqui a minha primeira leitura, né, do mês de novembro. Na verdade, foi uma finalização de uma leitura do mês de outubro. Tudo bem. Ai, gente, olha só, registra esse prato maravilhoso do meu almoço que acabei de preparar pra mim, com esse arroz super temperadinho, essa batata que foi no forno, também muito bem temperada, um suquinho. Eu ia fazer um mukbang junto com vocês para comentar sobre o último filme que eu assisti, como eu geralmente sempre faço aqui nos vlogs, mas ai, eu tô com tanto desejo de comer esse almoço que eu vou deixar para gravar a entrada depois. Eu só queria deixar registrado esse prato lindo que eu acabei de fazer para mim. Ai, desculpa, tá muito quente hoje, muito quente mesmo. Então tem que manter o máximo hidratado possível. Tava até desacostumado com esse tipo de calor. Enfim, o filme que eu ia conversar com vocês nessa nossa entrada de hoje foi o Abracadabra 2, que tá disponível no Disney Plus. Se eu não me engano, é um filme exclusivo da Disney Plus mesmo. E, assim, eu sou muito apaixonado por Abracadabra, o primeiro filme. Sério, de verdade. Então, quando eles anunciaram o segundo filme, 25 anos depois, eu fiquei bastante recente. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha o trio principal voltando, seria uma história 25 anos depois, com outros personagens, então isso me deixava um tanto quanto receoso. Assisti ele na noite de ontem. É bom, eu me diverti, mas assim, não chega nem perto do primeiro. Essa é a grande verdade sobre esse filme. Tem muito fanservice, ou coisas que eles acham que de fato é um fanservice. Por exemplo, quando as bruxas, as irmãs Sanderson, elas voltam, porque as meninas protagonistas que são amigas e tal, elas são ludibriadas para acenderem de novo a chama negra e assim trazer as irmãs Sanderson de volta para Astalém. Quando as irmãs Sanderson elas voltam num número musical. É até uma paródia de The Beat Is Back, do Elton John, só que elas trocam beat por Witch, porque nós estamos falando de uma produção da Disney. E assim, por quê? Como o primeiro tem aquela cena clássica, icônica, né, de Apenas Para New, que elas enfeitiçam e tal, eles, né, pensaram assim, vamos fazer o que na continuação? Vamos aumentar o número de musicais aqui. Então, tem essa cena musical que elas cantam assim que elas renascem. Uma outra cena que, assim, é esculpida em Carrara da cena de Apenas Para New, só que dessa vez com um cover da banda Blonde, você percebe que tá ali para referenciar diretamente o primeiro da forma mais deslavada possível. E sendo bem sincero, nenhuma das duas cenas são tão boas quanto a cena de Apenas Para You no primeiro filme. Ponto. Mas olha, não vou ser tão duro assim com relação ao filme. Eu gostei das três personagens protagonistas, que são três amigas, que uma delas é uma bruxa de verdade, e que é uma história que vai falar bastante sobre irmandade, sobre amizade. E existe esse meio paralelo, né, entre as irmãs Sandersons e essas três meninas, essas três adolescentes. Eu gostei de algumas piadas, por exemplo, nessa primeira cena mesmo que elas voltam. E as meninas elas começam a fugir, né? No meio da fuga, uma pergunta pra outra assim, mas pra quem elas estão cantando? E de repente as três aparecem na frente dela e falam, é pra vocês, obviamente. Enfim, quando o filme ele abraça a si mesmo, eu acho que ele funciona muito bem. Quando ele tenta se reverenciar demais ao primeiro filme, ele acaba ficando à sombra do primeiro filme e eu acho que isso não funciona. Mas, mesmo que eu não tenha amado esse filme como eu amei o primeiro, mesmo que ele não tenha se tornado favorito como o primeiro é favorito pra mim,
Eu curti bastante assistir ele, foi bem gostoso de assistir, sabe? Foi fluido e tal, mas é como uma continuação de um filme da Disney para o VHS. Vocês conseguem entender o meu ponto? É o que Abracadabra 2 é. Só que, em vez de ser para o VHS, como era nos anos 90, é uma continuação para o Disney Plus. Enfim, vou tentar me refrescar mais um pouco e vou me aprofundar na leitura do livro do Lázaro Ramos. E assim que terminar ele, eu venho aqui e converso com vocês sobre Você Não é Invisível. Ok? Então, são 4 horas da tarde e eu finalizei a minha leitura de Você Não É Invisível, do Lázaro Ramos, a minha primeira escolha para o Bingo Literatura Negra. Ao contrário do que eu disse quando eu fiz o unboxing desse livro, essa é uma história juvenil. Ela não é nem infantil e nem jovem adulta. Ela se encaixa mais ali no juvenil. Nós vamos conhecer esses dois irmãos, que é o Carrinho e também a Vitória, a irmã mais nova do Carrinho. Eles estão passando pelo início da pandemia. O pai deles é um dos trabalhadores que não pôde, né, ficar em isolamento, já que ele tem 2 empregos e os 2 empregos precisam que ele esteja presencialmente. A avó deles não está morando com eles no momento porque ela foi se isolar com uma outra amiga, justamente para não ter contato com o pai deles, que está saindo de casa todo dia. E a mãe dos dois está viajando pelo mundo por conta da formação em antropologia que ela está fazendo, o que acaba afetando bastante ao Carrinho essa distância entre a mãe e a própria família. Enfim, a história vai começar quando os dois estão extremamente solitários, extremamente entediados por passarem o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada. Então a Vitória, ela vai acabar descobrindo um caderno antigo da própria mãe, onde, junto com os textos da mãe, ela vai compartilhar um pouco dos pensamentos dela, o que ela quer para o futuro, enquanto o Carrinho, ele vai fazer essas confissões pessoais, esses desabafos, por meio de áudios do próprio celular, por meio das redes sociais. E nisso dele desabafar nas redes sociais, ele vai meio que criar uma persona online. E essa persona dele, que ele não conta pra ninguém que é ele, já que ele usa meio que um disfarce com um saco de papel na cabeça, vai meio que começar a viralizar na internet. E esse é o ponto de partida de Você Não É Invisível, o Carrinho ele lidando com essa fama repentina e as consequências dessa fama repentina nas redes sociais. Enfim, ele é uma leitura bem rápida, até porque a narração dele vai ser bastante fragmentada entre as confissões do Carrinho, nas redes sociais, nos áudios que ele grava, entre as anotações da Vitória no caderno dela, com algumas pequenas interseções de um narrador em terceira pessoa que observa o que está acontecendo. Porém, o Carrinho, como personagem, ele não me cativou tanto assim. Porque ele é justamente o arquétipo daquele adolescente sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, que a gente acaba encontrando muito em livros tipo do John Green, que são extremamente inteligentes e por isso eles acabam se achando um pouco demais. Basicamente, essa é a definição do Carrinho, sabe? Algumas reflexões que ele faz, algumas situações que ele passa, realmente são bastante marcantes e realmente eu fui bastante empático com ele. Mas em outras situações, em outros momentos, até no trato dele com a irmã, que vai melhorando com o tempo, é claro, eu só achava ele meio que um adolescente meio insuportável. Eu até tentava pensar assim, ele é um adolescente, ele só tem 16 anos e tal, mas ele é o tipo de adolescente que eu não me simpatizo tanto. Apesar de, como eu falei pra vocês, existem situações aqui, situações até bem graves e críticas, que eu fui bastante empático com ele, com toda certeza. Por exemplo, até mesmo com a relação ao que ele sente com esse afastamento da mãe, que está estudando longe, e ela está viajando o mundo praticamente, e o que ele sente por ela não estar ali junto com ele, junto com a família, junto com o pai, com a irmã. Então, assim, existem questionamentos dele que eu realmente fui bastante empático e tal. Mas outros pontos do Carrinho, eles me irritaram um pouco. Enfim, eu dei 4 estrelas para Você Não É Invisível. Como falei, é uma história muito mais juvenil do que jovem adulta, mas tem algumas lições bem legais, algumas passagens até bastante interessantes. Eu até marquei uma aqui, que foi uma reflexão bem legal sobre o futuro, que é assim, esse tal futuro não existe, porque ele nunca chega. Quando chega já é presente e segundos depois já é passado. Então por que pensar tanto nele? É uma leitura bem rápida e se encaixa em alguns pontos da cartela que eu vou tentar ver agora. Na cartela do bingo, ele se encaixa em nacional, ele também se encaixa em contos, crônicas ou novela, porque ele só tem 100 páginas, se encaixa em literatura contemporânea e também se encaixa em juvenil ou jovem adulto.
Então já marquei 4 pontinhos aqui do bingo. Vamos ver como eu vou continuar no decorrer do mês. Ok, estamos de noite e eu finalizei mais uma leitura. Um novo conto da minha amiga Natália Cabral. Uma história bem diferente das que ela publica tradicionalmente. Eu tô falando de A Crush do Karaokê, que vai ser um romance sáfico, onde nós vamos ter a protagonista, a Duda, confrontando a sua própria sexualidade depois de ir com as amigas em um bar que tem uma noite de karaokê, que é apresentado por essa cantora, que a Duda simplesmente fica fascinada à primeira vista, só que ela nunca havia sentido isso por ninguém, nem pelo ex-namorado dela. E a partir desse ponto, dela conhecendo essa cantora, dela dividindo o palco durante essa noite de karaokê com essa cantora, e as duas trocando telefones e começando a se seguir nas redes sociais, etc e tal, a Duda vai refletindo sobre a sua própria sexualidade, sobre os seus relacionamentos, sobre a forma como ela se comportou até aquele ponto. E é uma grande chave que vira, é um grande ponto de virada, apesar de ser uma história bem curtinha, apesar de ser uma história bem simples, né? Já que vai se passar durante alguns dias, desde essa visita dela ao bar, né, que faz essa noite do karaokê, até alguns dias depois, reencontrando o próprio ex-namorado. Enfim, é muito, muito, muito interessante. Tem todo o toque narrativo cotidiano da Natália com os personagens que ela sabe construir. Enfim, é muito bem escrito, é muito bem contado. Mesmo sendo simples, você acredita no que a Duda está contando, sabe? Os dilemas que ela sente, a forma como as amigas abraçam as confissões da própria Duda, enfim, sensacional. A capa fui eu que fiz, mas eu fiz de acordo com as descrições que a Natália me deu, antes mesmo de eu pegar a história que de fato eu estou lendo só agora, basicamente uma semana depois de ser lançada lá na Amazon. Mas eu curti muito essa nova empreitada da Natália, ficou uma história sensacional. Então fica aqui a minha dica para você que está procurando por um romance sáfico, um conto levinho, fofinho, mas extremamente honesto, extremamente bem escrito. Leia A Crush do Karaokê da Natália Cabral, não vai se arrepender, e foi mais uma leitura que eu realizei nesse final de semana. Então, pessoas, essa entrada aqui, ela vai ser meio aleatória, porque eu acrescentei mais alguns enfeites para ela, como vocês podem ver. Enfim, hoje acabou chegando para mim essas duas caixas aqui da Amazon, já com a etiqueta da Black Friday e da Submarino. Essa aqui eu fiz pela Ipsos IC, essa aqui foi uma promoção que estava super barata e que eu não podia deixar passar. Porém, eu não vou fazer o unboxing nesse vlog, na verdade eu vou fazer agora o unboxing nessas duas caixas, mas a minha intenção é gravar um vídeo de Black Friday, como eu faço todos os anos, é claro. Afinal, as duas oportunidades eu peguei por promoção de esquenta da Black Friday mesmo. Porém, eu não sei se, como nos anos anteriores, esse vídeo da Black Friday vai ser tão recheado assim, como foi no ano passado, no ano retrasado. Eu tô acumulando algumas pontuações na Ipsos Acei para fazer compra. Esta aqui, por exemplo, foi assim. Eu tô com mais o cupom para usar na Submarino também. E tô com um livro vindo dos Estados Unidos. Eu não achei que ele seria importado ainda. Eu fiz essa compra antes desses dois, aliás. Porém, a Amazon só me avisou que não tinha mais em estoque depois que eu comprei. Porque no momento que eu fiz a compra do livro, estava escrito lá que tinha em estoque. Mas não tinha. Eles foram ver que não tinha mais em estoque com a minha compra. Então agora eu estou esperando o livro chegar, que pode acontecer na próxima semana, na semana que vem, ou até o dia 19 de dezembro. Pois é, eu só não faço o reembolso porque o livro estava tremendamente barato e eu sei que não vai acontecer de novo dele ficar nesse preço. Então eu vou de fato esperar o livro chegar, né? E vamos fazer o quê? Enfim, começamos já a temporada de Natal aqui e basicamente um filme na sessão da tarde. Então, pessoas, mais uma noite de domingo chegou e estamos aqui para conversar sobre mais uma leitura que eu finalizei. Uma não, 5. Em tese, foi por isso que eu não fiz tantas atualizações durante o dia, porque eu realmente fiquei investido nessa série de HQs e eu acabei lendo os 5 volumes publicados e que finaliza esse primeiro ciclo todo durante o dia de hoje. O outro motivo também foi porque esse final de semana foi um tanto quanto movimentado, então
eu não tive tempo de parar e fazer muitas entradas aqui para esse vlog. Mas enfim, vamos ao que interessa, não é mesmo? A HQ que eu finalizei foram os 5 volumes de Sins of the Black Flamingo, de Andrew Weller, ilustrado por Travis Morrow. Essa HQ, essa série de HQs, vai falar basicamente sobre este ladrão não binário gay. E sim, ele usa os pronomes ele dele, apesar de ser uma pessoa não binária, que rouba artefatos mágicos de pessoas inescrupulosas para proteger a humanidade. Afinal, ele tem um dom de ver o pior do ser humano assim que bate o olho na pessoa. Sim, isso basicamente é uma maldição. Ele vê o pior do mundo e isso afeta diretamente o emocional e de fato não acredita em coisas boas, justamente porque ele tem esse contato direto, ele tem essa visualização direta de tudo que é errado no mundo. Porém, o Sebastian Harlow, que é o nome do Black Flamingo, vai ter contato com essa organização criminosa que fomenta ódio, que tem uma clara relação ali com a extrema-direita americana. Eles meio que possuem a guarda de um anjo encarnado na Terra. E ele vai meio que salvar esse anjo com a ajuda da melhor amiga dele, que é uma bruxa, e também com a ajuda de um golem judeu, que ele meio que ajudou na primeira edição da HQ. Basicamente esse é o ponto de partida de Sins of Black Flamingo. Obviamente essa é uma aventura LGBTQIA+, onde os autores eles fazem críticas ferrenhas a discursos de ódio, a grupos. Eu não posso falar o nome aqui, porque senão o YouTube ele vai barrar o vídeo, mas você sabe de qual grupo eu estou falando, sim, aquele grupo com N. E é uma grande jornada para o próprio Sebastian Harlow ver que sim, o mundo existem coisas boas e que sim, ele está ali para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, mesmo que ele seja essa grande confusão caótica. Eu tive os meus momentos com o Sebastian, eu não vou mentir pra vocês, ele é um personagem bem 880, então tinha momentos que eu torcia por ele, tinha momentos que eu queria socar a cara dele, porque ele às vezes não vê as coisas que estão na frente dele e ele só vê o que ele quer. Principalmente com relação ao Abel, que é o Golem. Eu gosto muito da melhor amiga dele, sério. É a pessoa mais sensata e com a cabeça mais centrada desse grupo caótico que eles formam. E assim, apesar do primeiro volume não ter sido tão empolgante assim, eu li, eu gostei, mas não foi nada muito fantástico. A partir do segundo volume, a história fica extremamente interessante e, assim, é uma fantasia sobrenatural, urbana, sensacional. Sério, muito, muito, muito divertida. É para maiores de 16 anos. Eu não vou falar 18 anos porque as cenas mais explícitas aqui, elas ainda são neblinadas, por assim dizer, enquanto na penumbra. Mas é para um público maior de 16 anos, sim, porque vai ter muito homem com roupas sumárias, vai ter muito homem tampando a virilha com a mão. Vamos colocar assim. Mas sério, extremamente divertido. Eu gostei de verdade desse ciclo. Eu só dei 4,5 estrelas para essa HQ como um todo, para os 5 volumes, porque o primeiro volume eu achei 4 estrelas e o último volume eu achei 4,5 estrelas. O final eu acho que poderia ter mais 2 páginas, apenas mais 2 páginas, que ficaria perfeito. Mas foi apenas um primeiro ciclo, vai ter uma continuação essa série. Então vamos aguardar o que Sins of the Black Flamingo vai trazer a mais pra gente. Mas enfim, muito, muito, muito divertido. Mais uma série que eu comecei e finalizei nesse ano de 2022. E fica aqui a minha recomendação. Gente, aqui estava eu, pronto para colocar pisca-pisca na minha estante. Eu já tinha visualizado tudo, eu ia colocar nessas 2 prateleiras para depois puxar uma extensão da parede para ligar o pisca-pisca na estante. Só que o que aconteceu? Que eu não consegui colocar o pisca-pisca. Não tem fita durex aqui em casa. E hoje é feriado. Mas eu não posso continuar a arrumação porque simplesmente não tenho fita durex. O que tem aqui em casa que eu achei foi fita isolante, mas fita isolante com certeza vai marcar uma prateleira branca. Eu não tenho dúvidas com relação a isso, então não vou nem tentar fazer esse tipo de coisa. Daí eu tenho até uma outra ideia, mas eu não sei se vai dar certo. De verdade. Eu tava tão empolgado pra vir aqui e fazer uma entrada. Olha, eu decorando a estante, com lapso temporal e tudo. Foi por água abaixo, por conta de um pequeno detalhe técnico chamado fita durex.
Enfim, vou pensar mais um pouco o que eu posso fazer para colocar esses pisca-piscas na estante. Não sei se vai dar certo. E quem foi a pessoa que conseguiu usar a cabeça e pensou numa forma de ligar o pisca-pisca para colocar na estante? Isso mesmo, eu, a pessoa que vos fala. Eu só usei uma fita isolante aqui para prender o começo do pisca-pisca e usei uma fita isolante no final para, arrematar a decoração. Enfim, vai ser muito fácil tirar o pisca-pisca no ano que vem, porque de fato ele só dá a volta na estante, ele não tá preso em todas as prateleiras como eu fazia nos anos anteriores. Agora que já tá tudo decorado, voltemos com a programação normal do vlog. Ok, estou parando para comer agora. Pois é. Não preparei nada muito elaborado. Na verdade, eu fiz um chili. Apesar de eu estar com fome, eu também estou me sentindo meio enjoado, sabe? Então, eu não achei prudente preparar muita coisa. Até porque eu não sabia se eu ia conseguir comer tudo, então... Mas o que eu venho fazer, quando eu estou comendo aqui, obviamente vamos falar sobre o que eu assisti. E já no clima de Natal, eu acabei assistindo Uma Quedinha de Natal com a Lindsay Lohan e o Chord of the Street, que saiu na semana passada na Netflix, que é basicamente o retorno da Lindsay Lohan para os filmes. E apesar dele carregar, esse peso, é uma comédia de Natal bem típica da Netflix, que não reinventa a roda, mas é bem gostosinho de se assistir nessa época. Aqui nós vamos ter essa herdeira de um grande conglomerado de hotéis que namora com esse influencer. Ela basicamente não faz nada, até que um dia esse noivo, para angariar mais seguidores para as suas redes sociais, decide propor ela em casamento em um alto de uma montanha. Só que quando eles estão lá em cima, tudo começa a dar errado. E os dois acabam despencando dessa montanha. Ela de um lado, ele de outro. Ela, quando cai dessa montanha, ela bate com a cabeça em uma árvore. Isso, ela vai ser resgatada por esse instrutor de esqui, dono de pousada, que tem uma pousada próxima a esse hotel onde o pai dela basicamente trabalha, nessa estação de esqui. Que é pai solteiro, que está precisando de dinheiro para dar uma revitalizada na própria pousada, até porque as pessoas acabam preferindo o hotel à pousada para ficarem nessa estação de esqui, justamente porque ele não tem muita divulgação, etc e tal. E como ninguém sabe quem ela é e ela acaba perdendo a memória, assim que ela recobra a consciência, ele se oferece para dar abrigo para essa socialite sem lembrança. E basicamente esse é o ponto de partida do filme. Como eu falei pra vocês, não é nada demais, ele é comédia romântica natalina. Você tem que ir assistir tendo em mente isso. Tem um momento que basicamente é uma grande referência à cena de Jingle Bell Rocks de Meninas Malvadas, só que é a Lindsay Lohan cantando em um carro. Você assiste essa cena sabendo que é uma referência mais do que óbvia à cena de Meninas Malvadas. Enfim, é bonitinho, é gostosinho de se ver. O roteiro é clichê? É. É o cúmulo do clichê, não tem como negar. Porém, quem é que vai esperando,
de um filme de Natal da Netflix reinventar a roda. Ninguém. Pelo menos eu não vou. Mas é ótimo pra já entrar no ritmo de Natal, com toda certeza. E é isso. Tem na Netflix, se você quiser assistir. Lançou semana passada e se chama Uma Quedinha de Natal. E não tem muito o que comentar, é sobre isso. Gente, são 6 horas da tarde, nesse exato momento, está escurecendo, mas eu acabei a minha segunda leitura do Bíblia Literatura Negra nesse exato instante, e eu precisava compartilhar todos os sentimentos que eu estou tendo com esse livro com vocês, porque a minha cabeça explodiu. Enfim, a minha segunda escolha, que eu nem fiz uma entrada, né? Eu peguei esse livro de manhã e fiz a leitura direto, foi Quando Ninguém Está Olhando, de Alyssa Cole, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. É o meu segundo contato com Alyssa. Eu já li dela há 2 anos atrás, o Teoricamente Princesa, que é um romance na realeza, e esse aqui não tem nada a ver com Teoricamente Princesa. É algo completamente diferente e sério, eu ainda tô... Enfim, esse livro ele é um horror social que vai falar bastante sobre gentrificação, como a gentrificação está historicamente ligada ao colonialismo, a forma como a Alyssa Cole junta tudo isso na sua história de terror, porque esse livro aqui é um livro de terror, não é um thriller, não é um suspense policial, ele é uma história de terror com base em questões sociais. Eu só posso dizer que é total dedo no caú e gritaria. O livro ele vai ser protagonizado pela Sidney e pelo Theo. A Sidney é uma mulher negra recém-separada que acaba voltando para Nova York a morar nesse bairro negro onde ela nasceu e foi criada por conta da mãe dela que está doente. E ali ela percebe que vizinhos dela, vizinhos que ela viu prosperar naquele bairro, que viram ela crescer, que ela conhece de tempos, começaram a desaparecer misteriosamente. Desde que uma empresa farmacêutica mostrou interesse em instalar um laboratório naquele bairro, e isso causou uma especulação imobiliária muito grande, mudando os moradores em um bairro que era predominantemente de pessoas não brancas se tornando pessoas brancas. E essas pessoas não brancas simplesmente somem e não dão mais notícia. Elas desaparecem de uma hora para outra com os motivos mais esquisitos do mundo. O outro narrador vai ser o Theo, uma dessas pessoas brancas que está se mudando para esse bairro da Sidney. Só que o Theo ele vem de uma origem humilde. Ele meio que está entrando de gaiato no navio dessa gentrificação desse bairro. Ele está indo por conta da namorada e possível futura ex-namorada que comprou uma casa ali nesse bairro. É uma mulher pavorosa, horrível, sério. E ele meio que se viu obrigado a financiar essa casa também, e por conta dessa casa, por conta dele ter investido o próprio dinheiro nessa casa, na compra dessa casa junto com essa namorada dele, ele não pode se separar, não pode fazer nada porque ele tá quebrado, ele tá desempregado, ele não tem dinheiro nenhum, ele só consegue de fato pagar a conta da hipoteca dessa casa, que os dois meio que financiaram juntos, então ele se vê preso a ela de uma forma obrigatória porque ele investiu dinheiro na casa também. Porém, ele é bem diferente, tanto da namorada quanto das outras pessoas que estão se instalando nesse bairro, porque ele teve uma origem pobre, ele teve uma origem humilde. Então os dois meio que vão criar um laço quando o Theo se oferece para ajudar a Sidney em um passeio pelo bairro que ela está organizando para fazer durante um festejo, para relatar os moradores negros que tiveram sucesso e que fizeram história nesse bairro e que meio que estão tendo a sua história apagada. Só que nisso deles começarem a pesquisa para saber mais sobre o bairro e sobre os moradores dali, eles vão se ver meio que interligados nesse mistério do desaparecimento dos moradores atuais. E coisas estranhas vão começar a acontecer com a Sidney. E várias imobiliárias ficam em cima, da Sidney para que ela venda essa casa, e a Sidney ela não quer vender essa casa, e essas coisas estranhas, muito estranhas, vão começar a acontecer com ela. E sério, gente, sério, pensem no livro que me deixou claustrofóbico. As cenas de mistério e suspense e horror que acontecem com a Sidney e depois vai acontecendo com o Theo também, eu ficava tão preso à história que eu me sentia incomodado. Eu sabia que era a intenção da Alyssa Cole,
ao fazer essas cenas, sabe? A Sidney ainda tem uma questão de que o ex-marido dela colocava muito na cabeça que ela era doida, N de questões que a gente vai descobrindo no decorrer do livro, então ela mesmo duvida do que está acontecendo porque teve esse gaslighting do próprio ex-marido em cima dela. Mas, sério, gente. Quando as coisas começam a desgringolar nessa história, eu fiquei de uma forma que vocês não têm noção. Eu não consegui desgrudar desse livro. Eu peguei esse livro na manhã de hoje. Eu só parava pra comer. Só fui tomar banho quando eu terminei de ler essa história. Porque eu senti falta de ar, de tão preso que eu fiquei nessa história. E o final é simplesmente eletrizante. Enfim, se você for ler esse livro esperando um thriller doméstico, um suspense policial, não é isso que você vai encontrar aqui. Esse livro é um horror social. Ele vai descambar para o terror. Então tenha na cabeça isso. Eu dei 5 estrelas. Eu demorei 1 ano para ler esse livro. Eu tenho esse livro no e-book há 1 ano, basicamente. Mas, sério, incrível. Um outro lado totalmente diferente de Alyssa Cole. Ai, gente. Mais um favorito desse ano de 2022. Sério. Agora, né, falando do bingo literatura negra. Aonde, quando ninguém está olhando, se encaixa? Ele se encaixa em fantasia ou ficção científica, já que o horror social de Alyssa Cole está meio que ligada à ficção científica também. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2021, então entra nessa categoria também. Ele entra em literatura contemporânea, ele entra em autora mulher, entra também em suspense e mistério. Só com quando ninguém está olhando, eu marquei 1, 2, 3, 4, 5. Mas enfim, sério, gente, sério. Mais o favorito desse ano 2022. É só isso que eu vou dizer. Então, já que a gente está aqui, eu vou aproveitar para montar essa árvore de Natal. É a árvore que fica aqui na porta do meu quarto, no corredor para a cozinha. Eu já mostrei para vocês ela no vlog do final do ano passado, que é a mais fácil de montar, que é a árvore de LED. Mas deixa eu dizer para vocês, assim, eu sei que é geral, mas por que caixa de árvore acumula tanta poeira? Minha alergia é que a poeira tá atacando. Mas enfim, vou montar essa aqui porque é a mais fácil, né? Ela não precisa de enfeite, ela é só os LED mesmo. Ai, o pé dela tá com teia de aranha. Enfim, vou dar uma limpada nela e vou fazer com que vocês me acompanhem na minha jornada de armar essa árvore de Natal. Então, ela já está montada, ela não precisa de enfeite porque os galhos dela são feitos com luzes LED. Eu já mostrei essa árvore para vocês antes, né? E eu, em 5 minutos, montei ela aqui junto com vocês. E eu acho que eu só montei essa daqui primeiro porque é a mais fácil de montar da casa. Mas enfim, eu vou colocar o fio nela para ver se está funcionando certinho e vou colocar lá no corredor. E quando ela estiver ligada, eu mostro para vocês como é que ficou, ok? Enfim, como vocês podem ver, ela está funcionando certinho. E por mais que seja surpreendente, ninguém nunca tropeça na árvore não. Ali fica a porta do meu quarto e a gente realmente não tropeça na árvore não. Muito pelo contrário.
Então, chegou para mim mais 2 caixas da Submarino, que sim, são mais 2 compras que eu fiz da Black Friday. E deixa eu dizer para vocês, o Submarino deu uma verdadeira surra na Amazon. Os preços da Amazon estavam uma vergonha, os cupons estavam uma vergonha. Eu tenho ainda uma caixa para receber na Submarino e outra caixa para receber da Amazon, então eu estou bastante empolgado, mas não era apenas sobre esses recebidos, que eu só vou mostrar vídeo de unboxing, obviamente. Eu estou aqui para comentar que recebi mimo do grupo Companhia das Letras e um mimo muito diferenciado. Por quê? Há algum tempo atrás eles tinham enviado e-mail de audiobooks, né, e perguntando qual nós tínhamos interesse em ter. Eu falei qual era e eu acabei recebendo agora, no dia de hoje, o e-mail com o Vale Compra, né, o Vale Presente, para baixar lá no Google Livros. E eu consegui o audiobook de Vermelho, Branco e Sangue Azul, de Casey McKiston, que é narrado aqui no Brasil pelo Léo Oliveira, né, o Booktube e também o autor. E ele faz a narração, né, de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu escutei apenas a introdução da história e o primeiro capítulo. Ele tem uma voz muito imponente, né? Então eu estou bastante curioso para escutar e fazer uma releitura. Eu tenho o livro, ele tá aqui na minha parte de romances da realeza, né? Eu já li Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu li em uma edição de prova antecipada da própria editora seguinte e depois eu acabei comprando lá na Amazon, mas enfim, muito obrigado, editora seguinte, por terem me dado o audiobook de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu tô muito feliz, eu vou fazer essa leitura, essa releitura no caso, com toda certeza, mas deixa eu parar por aqui porque eu quero fazer logo a entrada desse unboxing para juntar com a primeira parte que eu já gravei e que já está até editado também. Vamos de mais um mukbang natalino aqui no canal. Meu prato de hoje é um purê com molho, arroz e feijão, mais um pouco de suco. E o filme que eu acabei assistindo foi o novo filme dos Guardiões da Galáxia. Na verdade é meio que um especial que saiu lá na Disney Plus. E basicamente se passa um pouco depois de Endgame, com o Peter Quill um tanto quanto nem que deprê por conta da Gamora, por tudo que aconteceu com a Gamora nos 2 últimos filmes do Vingadores. Quem assistiu sabe o que aconteceu com a Gamora. Daí o Peter não está exatamente extremamente festivo. Daí chegou a época do Natal e a Mantis, que acaba revelando um segredo em relação ao próprio Peter. Ela quer tirar um pouco o Peter desse estado, porque ela sabe que o Peter gosta muito de Natal. É uma tradição que ele tentou implementar ali, junto com os saqueadores e tal, quando ele era menor. Daí ela vai pedir ajuda pro Drax, pra eles virem pra Terra e meio que convidarem um dos maiores heróis que o Peter sempre fala, que é o ator Kevin Bacon. Só que, obviamente, esse convite não vai acontecer da forma mais tradicional do mundo. E esse vai ser o ponto de partida dessa história, que são mais ou menos uns 50 minutos, eu acho. É um especial mesmo de final do ano. Mas deixa eu dizer pra vocês, eu acabei me emocionando bastante com esse filme. Por mais ridículo que possa parecer, ele tem uma mensagem muito bonitinha, ele tem sim um clima de Natal muito legal. Ele basicamente tem um espírito de um especial de Natal dos anos 90, que passava na TV. Esse é o clima do filme dos Guardiões da Galáxia e combinou muito. O que é engraçado, porque quando a gente pensa em Marvel, a gente não pensa em filme de Natal, né? É um filme que de fato ele é muito bonitinho, ele tem sim um clima de Natal bem legal. As cenas da Mantis com Drax é sim divertidas. Os dois na Terra tentando achar o Kevin Bacon. E a montagem de cenas no final é muito fofa mesmo. Enfim, tem a Disney Plus, como eu falei pra vocês. Muito fofinho, muito fluido, muito gostoso. Tem um clima gostosinho de filme de Natal. E é um filme dos Guardiões da Galáxia, o que deixa tudo mais diferente ainda. Vou até dizer uma coisa. Eu nem comentei com vocês, mas eu assisti também o filme do Lobisomem da Noite.
E entre esses especiais e as séries, sinceramente, eu acho que a Marvel deveria apostar muito mais nos especiais, porque nem toda série dá certo, sendo bem sincero. Mas esses especiais, dentro de 50 minutos, é uma ideia que dá certo. E que eu acho que eles deveriam investir muito mais do que 1000 séries no decorrer do ano. Mas enfim, quem sou eu na fila do pão da Disney, né? Ok, eu vou aproveitar que o tripé tá montado e eu acabei de gravar um vídeo pro canal para compartilhar com vocês alguns dos e-books que chegaram aqui no meu Kindle, fazer uma entrada de e-book haul. Os primeiros eu recebi através do NetGalley, do grupo Companhia das Letras, e esse aqui me impressionou porque o livro só vai ser lançado em janeiro, e foi o Síndrome de Boa Menina, da Elle Kennedy, autora da série Amores Improváveis, que eu já li completa, autora da duologia Ele, e eu não sei nada sobre essa história. Eu só sei que é a nova história da Elle Kennedy, que vai estar sendo lançada aqui no Brasil em janeiro. Eu gostei muito dessa capa e poder ter a oportunidade de receber esse livro de forma antecipada, com toda certeza, me fez parar tudo e fazer a solicitação, e eles aprovaram a minha solicitação, e é o e-book final, como vocês podem ver, olha, tá todo configurado certinho, já é com o texto finalizado, até porque eu acho que o e-book ele saiu de forma adiantada, só o livro físico que vai sair agora em janeiro, mas eu tô muito empolgado para fazer essa leitura, e não foi só esse livro que eu peguei no NetGalley, não. Eu também peguei o Fumaça Branca, que vai estar saindo pela editora seguinte, da Tiffany D. Jackson. Da Tiffany, eu só li um conto dela na antologia Blackout, no ano passado, mas o que eu sei sobre essa história é que vai ser um horror social. E depois de ter lido o livro da Alyssa Cole, Quando Ninguém Está Olhando, fiquei muito curioso em ler mais coisas do gênero, e a seguinte está lançando agora, nesse mês de dezembro, o Fumaça Branca. Estou muito empolgado, achei essa capa muito misteriosa, vamos ver o que eu vou achar desse livro. Passando agora para outros livros que eu peguei lá na Amazon, eu peguei o The AI Who Loved Me, da Alyssa Cole. Essa é uma história de romance que originalmente foi escrita como um roteiro para uma novela através do streaming de música, e a novela fez tanto sucesso que a Alyssa Cole pegou o roteiro e transformou em livro, e essa é a versão final. Não foi lançada aqui no Brasil, infelizmente, só tem em inglês, mas eu tô muito empolgado depois de Teoricamente Princesa, e agora Quando Ninguém Está Olhando, eu vou ler qualquer coisa de Alyssa Cole com toda a certeza, e eu adorei a capa também, eu achei uma fofura. E se eu não me engano, é a história de uma mulher que vai ter como um vizinho um androide, se eu não me engano. Não sei como essa história vai funcionar. Também peguei o All In On The Weekend, do Dinata, o mesmo autor de The Black Flamingo. É um novo livro dele, que vai ser narrado também através de versos, e vai contar a história desse rapaz que é filho de um diretor muito famoso. É basicamente isso que eu sei. Que me levou a ir atrás dessa história foi com toda certeza ser do Dinata, ser o autor de The Black Flamingo, uma das minhas histórias favoritas do ano de 2020, que eu li em uma noite. Então estou com expectativas muito grandes para Only on the Weekend, e tem o audiobook dele disponível lá no Storytel, então com toda certeza eu vou fazer uma leitura acompanhada do livro junto com o audiobook. Também coloquei aqui no meu Kindle o famoso Icebreaker, de Hannah Grace. Eu achei essa capa muito bonita, e é um livro que está com um hype muito grande ultimamente. Parece que é uma versão melhorada de Amores Improváveis, pelo menos é o que as pessoas dizem. Eu gosto bastante de Amores Improváveis, apesar do meu favorito ser o último e não os primeiros. O último que acabou ficando com 5 estrelas, os outros eu dei 3 estrelas e meia, 4. Então isso colocou certas expectativas sobre Icebreaker. Vamos ver o que eu vou achar dessa história. E basicamente é isso que eu tenho de novidade aqui no Kindle. Vamos voltar com a nossa programação do vlog. Gente, vocês estão vendo? Isso aqui é a pilha de tudo que chegou durante a Black Friday. Já tem um unboxing aqui no canal, eu com certeza já devo ter liberado antes desse vlog. Porém, assim, fica a questão de que eu preciso guardar isso tudo. Eu tava deixando aqui do lado e eu ainda não tinha parado para guardar nenhum desses livros, sendo bem sincero. Eu vim protelando porque, principalmente, alguns lugares eu vou ter que mexer em
algumas prateleiras para enfiar esses livros aqui. Lua Nova, por exemplo, eu não preciso mexer muito. Tem um espaço bem grande aqui na prateleira de Crepúsculo para colocar o hardcover de New Moon. Só que alguns outros, por exemplo, ali naquela prateleira ali eu vou ter que mexer. Eu acho que eu vou ter que mexer aqui. Vou ter que mexer aqui embaixo também, porque chegou bastante romance adulto por aqui durante a Black Friday. Eu tenho mais algumas coisas para chegar, que eu comprei um pouquinho depois, então eu vou deixar para o próximo vlog. O unboxing já saiu mesmo, e já parte mais para um lado de fantasia, com protagonismo LGBTQIA+, e enfim, vocês vão me acompanhar nessa missão de tentar guardar isso tudo e fazer esses livros caber na minha estante, porque alguns nichos específicos eu sei que vou ter problema. Alguns nichos eu tenho bastante espaço. Fantasia, por exemplo, eu tenho bastante espaço. Mas romance eu tô com um espaço bem reduzido. Então eu vou ter que mexer nas coisas aqui para fazer encaixar essa pequena pilha. Cruze os dedos para que dê certo. Ok, mais uma leitura finalizada nesse nosso vlog de novembro. O livro da vez, na verdade, é um manhwa que eu consegui na Black Friday, que estava na minha lista de desejados há um tempão, e abaixou o preço lá na Amazon e eu consegui fazer a compra. Enfim, quem acompanha o unboxing já viu qual é o manhwa. Eu tô falando de Hyperventilation, de Bebang Kayu, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, através do selo Pride. E sim, essa vai ser uma história boys love, uma história com temática aquiliana, com esses dois personagens, que é o Mie Hang e também o Sean He. Os dois eles se conhecem desde o tempo do ensino médio. O Sean He, ele era super popular e o Mie Hang, ele tinha meio que um crush no Sean He. Só que na época do ensino médio, o Mie Hang, ele tinha um problema no pulmão, que causava muitas tosses, ele não podia fazer educação física, ele era um tanto quanto afastado de todas as pessoas. Já nessa época, o popular, né, o Sean He, ele estendeu a mão para o Mie Hang. Daí pulamos alguns anos mais à frente, eles já adultos, essa reunião de turma, onde os dois se reencontram e os dois voltam a conversar e percebem que um gostava do outro já na época do ensino médio. E basicamente esse é o ponto de partida da história, os dois se reencontrando nessa reunião de turma e relembrando o que aconteceu entre eles. É bem fininho de verdade, algumas partes são só ilustração, então por isso que a minha leitura foi super fluida. Sim, é um manhwa mais 18, então vai ter cenas de sexo sim, apesar de que não é tão explícito quanto o Honor of, por exemplo. O sexo aqui ele é muito mais nublado, como foi em The Sins of the Black Flamingo, só que aqui ainda é mais explícito do que The Sins of the Black Flamingo. E assim, eu gostei bastante da história, de verdade. Eu realmente fui emergido para a narrativa de Bebang Kayu, só que existem algumas coisas, alguns pontos da história que eu não engoli muito. Principalmente com relação ao segredo do Sean He adulto, que a resolução foi então tá, né? Foi isso. Mas enfim, é um manhwa com uma arte muito bonita. A arte dele, assim, é fenomenal. Não tenho como negar, sabe? É algo cinematográfico. É como se a gente estivesse vendo um storyboard muito, muito, muito detalhado de um anime, por exemplo. Porque é muito bem desenhado, com toda a certeza. Apesar das inconsistências, né, que eu senti com o fechamento de alguns pontos da história, eu gostei muito da história em si. Tem uma cena aqui meio nojenta. Quem já leu esse manhwa sabe de qual cena eu estou falando. É a cena depois daquela crise de tosse que
o Ocean Han faz uma coisa que, sinceramente... Enfim... Não precisava, mas eu curti bastante. Poderia ter sido traduzido o nome para o Brasil para hiperventilação, porque tem todo o contexto na história mesmo com relação à hiperventilação, mas eu entendo que a forma que o Manhwa ficou conhecido, então a New Pop acabou mantendo o título em inglês mesmo. Enfim, curti muito, dei 4 estrelas. Eu acho que se não fossem esses pormenores do final que ficaram meio abertos, não tão explicados assim, eu teria dado 5 estrelas, com toda certeza, porque é um trabalho muito... Sério, uma obra de arte. Uma obra de arte de verdade, e foi a minha primeira leitura realizada dos livros que chegaram aqui durante a Black Friday. Pois é. Gente, vocês simplesmente não vão acreditar no que acabou de acontecer. Eu tinha acabado de fazer o unboxing do último livro que eu tinha para receber da Black Friday, que eu comentei para vocês lá naquele vídeo de unboxing, que tinha sido a minha primeira compra, mas que a Amazon ainda não tinha me enviado e que demorou bastante e que só foi chegar hoje. Só que o que aconteceu? Eu gravei o unboxing tranquilamente e não saiu áudio na gravação. Sei lá por qual motivo, eu tive que reinicializar a câmera aqui, agora o áudio voltou, mas eu perdi o unboxing do livro. Definitivamente, assim, esse livro aqui foi uma experiência. Enfim, o livro que eu estava esperando receber, foi a minha primeira compra na Black Friday, foi o While It Lasts, da Abby Glines, o terceiro volume da série Sea Breeze, que é a minha série favorita da Abby Glines, que estava disponível na versão em paperback, em inglês, por R$10 lá na Amazon. Só que o que aconteceu no momento da compra? Quando eu comprei, o livro estava como disponível em estoque. Só que aconteceu 15 minutos depois de eu ter comprado esse livro. O sistema da Amazon atualizou, dizendo que não tinha mais esse livro em nenhum centro de distribuição aqui do Brasil. Então eu tive que esperar eles importarem um outro While It Lasts para mim. Ele levou umas 2 semanas para chegar aqui no Brasil, e quando chegou, levou mais 2 semanas para a Amazon enfim me entregar. Sério, ficou, ó, dias lá no meu sistema da Amazon como preparando para entrega. Sério. Eu nem olhava mais porque tava me dando raiva. Até que hoje, nessa sexta-feira, dia de jogo do Brasil, eles atualizaram lá dizendo que estavam enviando o livro e pelo visto estava aqui no Rio de Janeiro, porque chegou super rápido, chegou de manhã cedo. Enfim, é uma capa que seria seguida aqui no Brasil, né? Se a editora Arqueiro tivesse continuado a publicar a série Sea Breeze aqui no Brasil. Eles só lançaram os 2 primeiros que eu tenho aqui, que é o Sem Fôlego e também o Sem Escolha, e nunca mais falaram nada. Eles publicaram esses 2 livros em 2019, já estamos em 2022, então eu vou ter que terminar essa minha coleção em inglês mesmo. E, enfim, eu já sabia que seria de tamanho diferente, com lombada diferente. A lombada americana tem detalhe da foto da capa, as lombadas brasileiras elas são coloridas e tal. Então eu vou ter que fazer o restante da coleção de Sea Breeze em inglês mesmo. A edição paperback não importa, assim, quando tiver promoção, eu sei que ter outro livro dessa série a R$10 vai ser um milagre. Mas se tiver um preço mais barato, por volta de 30 e pouco e tal, eu compro. E vou continuando essa série, que é a minha favorita da Abby Glines, mas enfim, levou quase um mês pra chegar, era pra ter aparecido no nosso vídeo de unboxing da Black Friday, porque foi a minha primeira compra de Black Friday, mas não aconteceu, né? Pelo menos estou aqui com mais um volume da série Sea Breeze, que é o meu guilty pleasure, por assim dizer. Mas enfim, eu acho que ficamos por aqui nesse unboxing. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele não tenha ficado muito grande, que vocês tenham me acompanhado até aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler, se já viram algum desses filmes, se vocês já decoraram a estante de vocês pro Natal. Vamos conversar. Sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi Ribe Neto para mais um vlog enorme e recheado do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.